Notícias. Jornal do Meio-Dia com o Luís Soares. E Luís, neste momento há apenas um incêndio ativo na região de Trás-os-Montes que preocupa mais as autoridades. Incêndio em Chaves, distrito de Vila Real. Estava ao início da manhã ativo com 2 frentes, mas a Proteção Civil dava conta de que o combate estava a evoluir favoravelmente. A esta hora, 150 viaturas e 4 meios aéreos continuam num combate às chamas que começaram ontem à noite em Ventozelos, em Chaves. De resto, o combate às chamas tem sido favorável ao longo desta manhã, com 2 dos 3 incêndios que preocupavam as autoridades já dominados. Em Vinhais, as chamas foram controladas por volta das 8 da manhã, hora em que os meios no terreno foram também reforçados. As chamas foram também já controladas em Torre de Moncorvo. O incêndio começou ontem ao final da tarde, entrou em fase de resolução cerca das 10 da manhã. No local permanecem os meios para os trabalhos de rescaldo, nomeadamente cerca de 200 operacionais, 69 viaturas e também 4 meios aéreos. E o Ministro da Administração Interna lamenta a morte de um motociclista depois de um acidente que envolveu uma viatura dos bombeiros. Um incidente que resultou na morte de um homem de 40 anos, já ainda no registro de 3 feridos, 3 bombeiros que seguiam na viatura. O carro integrava o dispositivo de combate ao incêndio que atingiu ontem o concelho de Celurico de Basto, fogo que foi, entretanto, dominado. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã. A GNR está a investigar as circunstâncias do acidente. Em comunicado, o Ministério da Administração Interna manifesta pesar por esta morte em Amarante. Na nota publicada ontem à noite, o Ministério deseja ainda uma rápida recuperação aos 3 bombeiros feridos. E o aumento do custo de vida e as medidas tomadas pelo Governo devem ser alguns dos temas da rentrée política do PS esta tarde em Olhão. Rentrée que acontece este ano com uma alteração. Se no ano passado os socialistas fizeram o evento apenas depois das férias parlamentares, em setembro, este ano escolheram fazê-lo 2 dias depois da festa do Pontal, do PSD, que decorreu na passada sexta-feira, com o discurso de Luís Montenegro. Em declarações à Rádio Observador, o vice-presidente da bancada parlamentar do PS, António Mendonça Mendes, garante que esta não é uma resposta direta ao evento social-democrata. Cada partido tem a sua agenda e o seu calendário, portanto não é nenhuma resposta, mas evidentemente enquadra-se dentro daquilo que é o quadro de disputa democrática normal que existe. E aquilo que é importante nós apontarmos são os problemas que efetivamente afligem as pessoas. Nós hoje não temos a situação da habitação melhor do que tínhamos há 2 anos atrás. Nós hoje na saúde não estamos melhor do que estávamos há 2 anos atrás. Eu arrisco mesmo a dizer que nós estamos pior do que estávamos há 2 anos atrás. Assim como este governo não tem conseguido responder àquilo que é a ajuda às famílias e às empresas, pelo aumento do preço dos combustíveis. O socialista António Mendonça Mendes a deixar algumas pistas do que poderá ser o foco do PS nesta rentrée política, o aumento do custo de vida e também a ineficácia do governo em resolver a questão do aumento dos preços. Poderão ser alguns dos temas a marcar o discurso de José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, neste arraial popular em Olhão do Partido Socialista, que assinala o novo ano político. Na atualidade internacional, os Estados Unidos usaram um canal secreto para negociar diretamente com a Guarda Revolucionária do Irão. O portal Axios avança que a administração norte-americana contornou os negociadores oficiais do Irão e abriu um canal secreto para falar diretamente com a cúpula da Guarda Revolucionária. Para mediar o contacto, Washington terá recorrido ao presidente do Kurdistão iraquiano, uma figura que contava com a confiança de ambos os lados. De acordo com o jornal, a decisão foi tomada em meados de maio, quando os negociadores norte-americanos duvidaram se a delegação iraniana à mesa tinha de facto autoridade para representar a força militar mais poderosa do país e fechar um acordo de cessar-fogo. O certo é que o acordo alcançado entre o Irão e os Estados Unidos para um cessar-fogo termina amanhã, sem que se vislumbre um entendimento entre as duas partes. A especialista em relações internacionais, Liliana Reis, considera que ainda assim as negociações podem prolongar-se. Não me parece que neste momento haja efetivamente condições de que termine o prazo e seja celebrado um acordo definitivo amanhã. Aquilo que poderá é abrir espaço a que as negociações se prolonguem e continuem. Agora, naturalmente que começam a surgir muitas críticas à administração norte-americana a nível interno. Também se começa a observar do ponto de vista internacional que apesar da demonstração do poder e da superioridade militar norte-americana desde fevereiro, é evidente que foram expostos os limites de transformar ou transpor
esta superioridade militar numa superioridade estratégica. Análise de Liliana Reis, especialista em relações internacionais, esta manhã no Gabinete de Guerra. Um drone que entrou no espaço aéreo da Roménia, hoje de madrugada, foi abatido. Foi abatido por um caça espanhol em missão no país, membro da NATO, anúncio feito pelo ministro romeno da Defesa. O drone que tinha chegado da vizinha Moldava foi interceptado por um avião F-18. O Ministério reportou a possível queda de destroços numa zona desabitada de uma região perto da fronteira com a Ucrânia. A Roménia tornou-se um dos membros da NATO mais expostos às consequências da guerra na Ucrânia. A costa oriental do país encontra-se próxima de zonas regularmente alvo de ataques aéreos russos. Esta madrugada, Luís, há registro de mais uma troca de ataques entre Rússia e Ucrânia. Foram ouvidas explosões em Kiev. Na rede social Telegram, o autarca da capital ucraniana anunciou que a cidade estava sob ataque de mísseis balísticos, por isso aconselhou a população de Kiev a ficar em casa. A administração militar da capital reporta um incêndio num edifício não residencial depois deste ataque russo. Do lado do Kremlin, as defesas antiaéreas abateram pelo menos 38 drones que ameaçavam a Rússia durante a madrugada. Foi o que adiantou o presidente da Câmara de Moscovo. Vamos ao futebol. O jogo que estava previsto para hoje entre Sporting de Braga e Gil Vicente foi adiado. Tudo por causa de um surto gastrointestinal que está a afetar grande parte da equipa bracarense, é o que adianta esta manhã a Liga Portugal, através de comunicado. O jogo da segunda jornada do campeonato entre o Sporting de Braga e Gil Vicente estava marcado para hoje, às 8h30 da noite, no Estádio Municipal de Braga. Fica agora adiado por uma data ainda a definir entre os dois clubes. A Liga acrescenta em comunicado que o adiamento foi estabelecido por comum acordo entre as duas equipas. E ontem o Futebol Clube do Porto venceu o Rio Ave por 2-0 no Estádio dos Arcos. E assim sendo, os Dragões completam 2 jornadas com 6 pontos. Depois desta vitória dos Dragões em Vila do Conde, o treinador Francesco Farioli diz estar feliz pela vitória, mas admite que o Porto ainda tem muito para melhorar. Temos de continuar a trabalhar para alcançar resultados importantes. Há muitos pontos a melhorar. Viemos aqui e sabemos que não era um campo fácil para jogar contra outra equipa que impõe muita força física, muito bem organizada. Por isso acho que certamente poderíamos ter gerido melhor alguns momentos, mas mais uma vez tivemos boa eficiência e o resultado é sem dúvida o mais importante. Satisfação de Francesco Farioli depois da vitória do Porto por 2-0 frente ao Rio Ave, mas hoje há ainda outras partidas da jornada 2, às 3h30 da tarde o Nacional Estoril, às 6 da tarde o Arouca Moreirense e às 8h30 da noite o Famalicão Marítimo. Nos europeus de atletismo, Vanessa Carvalho foi a melhor das portuguesas na prova da maratona feminina. A Vanessa Carvalho terminou em 24º lugar, a 13 minutos da campeã. Sara Duarte ficou na posição 38 e Mónica Silva foi a atleta número 44 a cortar a meta. Na maratona masculina, Carlos Costa foi o único representante português, não foi além do lugar 48. As provas de atletismo a envolver portugueses só regressam da parte da tarde a partir das 7h30. Luís, vamos a outras notícias que marcam a atualidade. Ficou em prisão preventiva o suspeito de ter ateado um fogo florestal no Sabugal, distrito da Guarda. Anúncio feito pela Polícia Judiciária em comunicado. É um homem de 52 anos que foi detido fora de flagrante delito. A cidade de Granada registrou cerca de 20 réplicas durante a última madrugada, na sequência de um sismo de magnitude 5 que abalou ontem esta região do sul de Espanha. A agência IF explica que as réplicas tiveram entre 1.5 e 3.1 de magnitude. Não há registro de vítimas nem de danos. Na Hungria, pelo menos 12 pessoas morreram num acidente de autocarro esta madrugada. Há ainda 20 feridos. O autocarro de origem polaca caiu numa valeta. A polícia acredita que o motorista terá adormecido, provocando o acidente. Notícia de fecho do Jornal do Meio-Dia. Este programa tem o apoio de BetClick.